a gente começar a falar dos assuntos que nós temos esse semestre, o primeiro assunto a gente vai falar dos poderes do Estado, a gente tem que fazer uma retrospectiva em alguns assuntos que vocês estudaram inclusive o ano passado, como a separação dos poderes. A gente terminou o semestre passado falando de federação, né? Falamos de federação. Então, para a gente agora falar dos poderes do Estado, a gente tem que falar um pouquinho da separação desses poderes. Nós vamos falar sobre poder executivo, legislativo e judiciário. Mas antes disso, a gente tem que pensar aonde surgiu essa separação de poderes. Vocês estudaram no primeiro ano sobre a separação de poderes. E a gente tem a origem da separação dos poderes lá em Aristóteles. Aristóteles, lá na Grécia Antiga, tratou na sua obra Política sobre a separação de poderes. Então, a origem desta separação de poderes é com Aristóteles na Grécia Antiga. Só que naquele momento Aristóteles ele entendeu que realmente tinha que dividir, que existia um poder legislativo, um poder executivo, um poder judiciário. Porém, naquele momento todos eram concentrados na mão do soberano, na mão do rei, mas existia ali, né, a necessidade de divisão, de administrar, legislar e julgar. Mais para frente, bem para frente, nós temos várias pessoas que trataram sobre o assunto, mas as mais importantes que a gente vê em todas as doutrinas constitucionais, a gente tem o John Locke, que é um filósofo inglês que ele compilou todas as doutrinas sobre separações de poderes. Então a gente pensa em John Locke como aquela pessoa que sistematizou a doutrina sobre separação de poderes. E Montesquieu, que é um filósofo francês, que criou a teoria da separação de poderes, como hoje a gente, um pouco, lógico, modificada, né, por conta da evolução da sociedade, e além da separação de poderes, ele também falou sobre a teoria sobre o sistema de freios e contrapesos, dizendo que o poder executivo, legislativo e judiciário, eles devem ser harmônicos e independentes entre si. Quando a gente fala da teoria de Montesquieu, a gente pode ter certeza que ela foi a que influenciou constituições pelo mundo afora, inclusive a Constituição Brasileira. Um importante documento mundial, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, em seu artigo 16, ele diz assim: a sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação de poderes, não tem Constituição. Então, ele atrela a importância de garantir direitos, mas a importância de ficar constando a separação de poderes em uma Carta Magna, em uma Constituição. E onde está escrito isso na nossa Constituição? Na nossa Constituição, nós temos lá no artigo 2º da Constituição que fala: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, nós temos os 3 poderes da União: Executivo, Legislativo e Judiciário, independentes e harmônicos entre si. Alguns doutrinadores, eles questionam e eles entendem que o poder é uno, que o poder ele é indivisível e o poder emana do povo. Então, eles entendem que essa nomenclatura, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, está equivocada, que na verdade eles são funções essenciais do Estado. Funções, existiria ali uma divisão orgânica destas funções. Por quê? Porque o poder, ele é uno. Na República Federativa do Brasil, o poder emana do povo. Então, eles fazem esses questionamentos.
O fato é que, se você estiver uma prova dissertativa, você vai poder, né, discorrer sobre o assunto e falar sobre sobre alguns doutrinadores não concordarem. Mas se nós estivermos em uma prova objetiva, elas trazendo poder executivo, legislativo e judiciário, é assim que a gente vai tratar, porque é assim que a Constituição trata. Algumas constituições mais modernas, elas já começam a modificar. Um exemplo é a Constituição do Equador. O Equador, ele já não traz mais poder executivo, legislativo e judiciário, ele traz como funções do Estado, funções da União. Tá? Então, nós temos na Constituição o executivo, legislativo e judiciário federal. Nós temos também nas constituições estaduais o poder executivo, legislativo e judiciário. Nós só não temos um poder judiciário municipal. Então a gente tem e quando a gente puxa no estudo da federação, nós vamos ter lá na questão da federação que fala da representatividade dos estados, né? Então a gente tem os poderes da União e nós temos também as justiças estaduais, os poderes legislativos estaduais e os poderes executivos estaduais. A Constituição Federal, ela trouxe no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º, como a separação de poderes é uma cláusula pétrea. Então, nesta Constituição não há possibilidade de você modificar a separação de poderes, uma vez que é chamada cláusula pétrea. E aí a gente começa a pensar nessa independência e separação dos poderes e harmonia. Os poderes da União, eles devem ser harmônicos entre si. É até interessante a gente falar disso no momento que a gente está vivenciando, né? Porque a gente vê aí vários confrontos entre executivo e judiciário, principalmente hoje, nesse momento de pandemia. Tá? Mas a Constituição diz que eles devem ser harmônicos e independentes entre si. Essa função orgânica que a gente vai estudar de cada um deles, a gente sabe que o Poder Executivo tem como função principal administrar, Poder Legislativo legislar, criar leis e Poder Judiciário julgar. Falando disso, a gente já tem que falar dessas funções típicas e funções atípicas de cada um dos poderes. O que é a função típica? A função típica é aquela inerente àquele órgão, inerente à natureza daquele órgão. E a função atípica? São aquelas que não fazem parte da natureza daquele órgão, porém são autorizadas pela Constituição Federal. E aí a gente tem uma visão das funções típicas e atípicas de cada um dos poderes.